If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I... Hey guys! Gostaram da minha musiquinha inicial, a minha voz abalando estruturas? Então, notaram aí que no início da música, tá certo, da Beyoncé, ela diz If I were a boy. Mas o que será que quer dizer If I were a boy? If I were a boy, certo? Se eu fosse um garoto. Toda essa explicação a gente vai ver hoje na que chegar no past of be, tá certo? Vamos ver hoje sobre o passado do verbo to be. Então, primeiro, tá certo? Quero dizer para vocês que o verbo to be que a gente vê lá na quinta série, no sexto ano, que a gente viu no ano passado, né? Logo no comecinho, né? Ele é um verbo irregular, tá? No presente a gente diz am, is and are, né? Am, is and are. Então, e aí, já no passado, quando eu quero, né? Ele tem três formas no presente e agora eu quero falar sobre ele no passado. E aí ele terá duas formas, was and were. E aí a gente vai ver, né, o uso de cada um deles. Mais uma vez, o verbo to be ele é um verbo irregular e de forma bem simples. Isso significa que no passado, né, no simple past, ele tem uma forma própria. Ele não vai seguir uma regra, né, que há lá nos verbos regulares, que a gente vai ver, tá certo? Logo mais para frente, né? E aí ele vai ter essas duas formas, was and were. E cada uma dessas formas, né, assim como no presente, ele vai ser utilizado com um pronome sujeito certo, né? Então ele vai ser usado com pessoas diferentes. Então, quais são as pessoas com quem eu vou usar was e com quem eu vou usar were, tá bom? Então, I was at movie last night. Eu estava no cinema ontem à noite, na noite passada. He was at home. Ele estava em casa. She was at the gym. Ela estava na academia. It was hot. Estava quente. Tá. Então, a gente já percebe que was, ele vai ser usado para I, he, she and it, né? As quatro pessoas do singular, não é isso? Teacher, mas eu não tenho you. No singular temos. Só que aí, como ele tem a mesma forma, né? O você ou vocês, a mesma forma de escrita e a mesma pronúncia, então a gente passa ele, tá certo? Para o uso dos, digamos que, do plural, tá certo? Então, para o you, tanto do singular quanto do plural, a gente vai utilizar ele com were, ok? Então, was unicamente para essas quatro pessoas. I, he, she and it. Teacher, a música aí que a senhora cantou, dublando a Beyoncé, não estava If I Were a Boy. Sim, né? Vocês poderão ver esse were, né? I were, em muitas frases, alguma série que você estiver assistindo, em algum filme. E como é que vai se dar esse uso? Né? Quando eu estiver falando de uma situação irreal, de algo que eu desejo, mas que é impossível, né? Se eu fosse um garoto, né? Ela faria tudo diferente, né? A música, não sei se muitos de vocês conhecem, se já ouviram, ela começa a falar, né? De suposições do que ela faria, né? Se ela estivesse no lugar de um homem, de um garoto, né? If I were a boy, se eu fosse um homem, um garoto, certo? Então, essa é a explicação. Em muitas séries, filmes ou músicas, vocês vão ver não só com I, sorry, não somente com I were, mas com outras pessoas também, tá? She were, it were, he were e assim por diante. Mas não é gramaticalmente, não é a regra, tá certo? São exceções quando eu trato de
probabilidade, de coisas irreais, de desejos, beleza? Seguindo. O were, ele vai ser usado para we, nós, you, você ou vocês, tá? Tanto no singular quanto no plural. E they, tá certo? Eles ou elas, beleza? Então, we were at a party yesterday. Nós estávamos em uma festa ontem. You were wonderful in the play, né? Você estava maravilhoso no jogo. You and Ryan were both wonderful, né? Então você e o Ryan estavam maravilhosos. Ambos estavam maravilhosos, incríveis, né? And they were at the soccer game. Então eles estavam no jogo de futebol, né? No jogo. Então was, relembrando, para I, he, she and it. E o were para we, you and they. Beleza? You, singular e plural. Como é que eu vou fazer frases, sentenças negativas utilizando o passado do verbo to be? Vejam só o que eu coloquei. Eu só fiz acrescentar a palavrinha not, tá certo? Só coloquei not aqui após o meu verbo to be. Então, se I was at home last night, eu estava em casa ontem à noite, agora eu quero dizer que eu não estava, então eu vou dizer I was not at home last night. Eu não estava em casa ontem, né? Eu posso dizer I was not. A escrita, né? A forma mais formal, a fala mais formal. Mas aí, nas seguintes que vocês vão ver, né? Nós estamos vendo que was not at a movie, né? Ele não estava no cinema. Então, esse was not eu posso fazer a forma contrária, né, dele. Só juntar aí a palavrinha, tira o O e no lugar do O eu vou colocar aquele apóstrofo, tá certo? Então, she was not at the library and it was not cold yesterday, tá? Were not, a mesma coisa, né? Eu coloco a palavrinha not após o were, tá certo? We were at home last night. Nós não estávamos em casa ontem, né? Na noite passada. You weren't in the class yesterday. Você não estava na sala, na aula ontem. They weren't at the library yesterday. Eles não estavam na biblioteca ontem. Beleza? Teacher. Agora. E as formas interrogativas. Pessoal, a gente não viu que lá na forma no present, né? Na forma presente, né? Quando a gente está falando do tempo presente, do verbo to be, que a gente vê lá, o am, is, you are, a gente vê que o verbo to be, quando eu quero fazer uma questão interrogativa, ele parte, né, para o início da frase. Aí depois aqui vem o sujeito e o restante da minha frase. Então, ele é lançado. E aqui, né, no passado, vai acontecer a mesma coisa. O meu verbo to be, ele vai ser lançado para o início da frase. Então, was I right? Ele estava certo? Was he at home? Ele estava em casa? Was she at the game? Ela estava no jogo? Was it cold yesterday? Were we right? Were you at home? Were they at a movie? Então, tudo foi lançado para frente, né? O verbo to be, was and were, para eu fazer questões, né? Para fazer perguntas, ele é lançado para o início da frase, tá? E aí eu tenho as short answers, né? Que são as perguntas, as respostas curtas. Quando uma pergunta me é feita, né? E a única possibilidade de resposta é sim ou não. Então, eu estava certo? E aí a forma negativa, yes, you were. Sim, você estava. No, you weren't. Não, você não estava. Was he at home? Yes, he was. Or no, he wasn't. Né? E assim por diante, beleza? Pronto, então só para lembrar, o passado do be, ele tem duas formas, was and were. Nós usamos o was ou were, né? Mais not para formar frases negativas.
Usamos as formas contractas, né? Wasn't or weren't, né? Em falas e escritas informais. E para fazermos yes or no question, nós colocamos o was ou were no início da frase antes do meu sujeito, né? E aí eu vou usar um pronome, né? E was ou were, and wasn't ou weren't em respostas curtas, né? Aqui, ó. You were, no, you were ou no, you weren't. Beleza? Seguindo aqui. Eu tenho 5 frases e 5 respostas. Então, a gente vai relacionar cada uma delas. A primeira é: Were you at home yesterday? Was Ryan in the class yesterday? Was the concert good? Was the movie interesting? Was Susan at the library yesterday? E aí a gente tem as respostas. No, it wasn't. The music was pretty bad. Yes, he was. She was. Sorry. Yes, she was. We were both there. Yes, it was. Matt Damon is a great actor. No, I wasn't. I was at a concert. And no, he wasn't. He was sick. E aí, o que é que vocês vão fazer? Só para dar um pausa nesse vídeo. Dá um pausa nesse vídeo, tá certo? Relaciona aí rapidinho. 1 minuto e meio é o bastante para vocês fazerem, porque vocês são super rápidos, né? Sempre terminam rapidinho as atividades e sempre com muito êxito. Então, vocês vão dar um stop rapidinho e aí vocês dão um play de novo, você vai dar um play novamente no vídeo para a gente fazer a nossa correção, certo? Vou fazer uma pose aqui de pausa para ficar no ângulo legal. Voltando. Isso ficou lindo. Então, voltando, né? Aqui. Were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? Qual vai ser a frase e a resposta que vai completar melhor essa pergunta? Vai ser a quem disse D. Está corretíssimo, parabéns. Né? Então, você estava em casa ontem? No, I wasn't. I was at a concert. Não, eu não estava. Eu estava, né, no musical, no concerto. 2. Was Ryan in class yesterday? E aí, com qual vou relacionar? Quem disse letra E está corretíssimo, né? O Ryan estava na aula ontem? Não, ele não estava. Ele estava doente. No, he was sick. 3. Was the concert good? E aí, o musical, o concerto foi legal? Foi bom? Quem disse A está corretíssimo? No, it wasn't. The music was pretty bad. Não, a música estava muito ruim. O concerto não foi legal. What's a movie interesting? E aí, a música, né? O filme, sorry. O filme estava interessante? Quem disse C? Está corretíssimo? Yes, it was. Yes, it was. Né? Matt Damon is a great actor. Né? Matt Damon é um ótimo ator. And number 5. Was Susan at the library yesterday? Quem disse B está corretíssimo? Porque foi a única que sobrou, né? Yes, she was. We were both there. Então, sim, ela estava. Ambos, né? Nós dois estávamos lá também. Então, galerinha do 7º ano, essa foi a nossa atividade na nossa aula de hoje. E aí, vocês podem ir lá no capítulo 6, né, do livro de vocês e fazer o quê? Revisar, reler tudo isso que foi passado. E onde é que ele está? Ele está lá no capítulo 6, page 53 and 54, ok? Então, façam lá a atividade de vocês. Na próxima aula, se tiver dúvidas, tá? Já vai anotando durante toda essa aula. Né? Volta à aula, se ficou alguma coisa meio solta. E aí, na próxima aula, nosso próximo encontro, tá certo?
a gente rever tudo isso, tira todas as nossas dúvidas, beleza? Beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.